Aleluia, Jesus. A ação é do meu mestre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. A graça e a paz do Senhor Jesus. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Glória a Deus. Aleluias. Estamos preparando. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmã Vânia, irmã Davi, irmã Eliane, tia Fabiana, Roseli, irmã Leriane. Minha vida é. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Clarice, Deus te abençoe. Glória a Deus. Canção bonita, né? Estamos preparando aqui para iniciar o culto desta noite. Aleluia, Jesus. Move o mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão Edmundo, irmão Adanice, que bom tê-los aqui conosco essa noite. Hoje você vai perceber algumas diferenças aqui. Eu tive alguns problemas técnicos, tive que mudar de posição, e a posição que eu estou vai ficar um pouco escuro. Mas louva a Deus porque estamos aqui. Conseguimos, conseguimos. Aleluias. Eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu tive que vir para perto do computador, você está percebendo, né? Pelo reflexo da lente dos meus óculos aqui, que o computador está aqui perto de mim. Eu tive um problema na impressão hoje, da ministração, mas Deus vai nos dar graça, amém? O Senhor vai nos dar graça. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluias, aleluias. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho mais aqui. Vai ser um pouco difícil aqui, mas aleluias. Neuza, Cláudio, Deus abençoe vocês, que bom vocês estão por aqui, amém. Mateus capítulo 16, aleluias. O Senhor vai nos dar graça, eu vou conseguir. Não é a falta de pessoas para ajudar o pastor, não. Alguns problemas é independente da presença. Estou na igreja, estou sozinho realmente nesse momento,
mas não é a falta de pessoas para ajudar. Os problemas que eu tive hoje aqui são problemas técnicos, mas vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo a falar ao nosso coração esta noite, nesse tempo de que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia. Tudo é desafiante, tudo é desafiante, né, Patrícia? Deus te abençoe, filha, que bom que você está aqui. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela vida do Davi. Tenho percebido a frequência de vocês aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero ler com você a partir do versículo 13. Amém? Mateus 16, versículo 13. Você vai ler com o pastor, tá bom? Acompanhe comigo. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Jesus perguntando aos seus discípulos: quem eles dizem, em outra versão, que é o Filho do Homem? Versículo 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que o Senhor é o Jeremias e um dos profetas. Jesus olhou para eles e perguntou assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a Pedro: feliz é você, Pedro, Simão, porque isso não foi revelado para você por meio de carne ou sangue, mas o Pai que está nos céus revelou a você e falou ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Vanessa, Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Quero que você se concentre na ministração e nem tanto no pastor olhar ali no computador. Eu tive dificuldade em imprimir a ministração, tive dificuldade também em ler a ministração aqui, porque depois que eu tive a Covid-19, eu tenho uma certa dificuldade. Eu sei o que nós precisamos pregar e ministrar, então em alguns momentos, antes eu lia 2 páginas e ministraria para você, então eu vou recorrer em algum momento, mas mantenha focado naquilo que a palavra de Deus quer falar com você. Nós vamos orar. Amém? Senhor, aqui estamos, Pai, e exaltamos o Teu nome soberano, magnífico, altíssimo. Tu és o nosso Deus e nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e nos colocamos na posição de ouvir a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo de pandemia, nesse tempo, Senhor, de tantas confusões, de mortes. Nesse tempo, Senhor, que nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Fala, soberano, fala, eterno, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, venha ministrar no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, que está agora a nos acompanhar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.
Aleluias. Deixa eu abaixar mais um pouquinho, só aqui. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Queridos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, conforme nós acabamos de ler, há uma passagem aqui no livro de Mateus que coloca a vida daqueles discípulos e a nossa vida no momento de definição e decisão. Pastor, por que momento de definição e decisão? Definição porque Jesus esperava ouvir deles uma definição, não só deles. Jesus perguntou o que o povo está falando a meu respeito. E Jesus aqui, ele já havia ministrado muitas vezes. No capítulo 16 de Mateus, Jesus já havia realizado muitos milagres. Ele já havia expulsado demônios. Nós estamos caminhando aqui no capítulo 16 de Mateus, já para o final do ministério de Jesus. A maior parte nos refere a tempo do ministério de Jesus, já havia aqui sido vivida. E Jesus agora ele começa a preparar os seus discípulos para esse novo tempo da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Então Jesus preocupado, ele começa ali a fazer uma pesquisa entre os seus discípulos, querendo saber, depois de tudo que Jesus fez, de tudo aquilo que o povo já tinha visto Jesus fazer, ouvido falar de Jesus, Jesus queria saber assim, por amor, porque Jesus tinha uma preocupação com o povo. Jesus não está aqui perguntando para os seus discípulos ali em relação a um teste, não. Jesus havia uma preocupação com o povo, como ele há uma preocupação agora com o povo nesse tempo de pandemia, sobretudo nesse tempo de pandemia. Na verdade, a todo tempo, e eu quero deixar isso bem claro para você essa noite, que a todo tempo é o tempo do Senhor na nossa vida. Tempo do Senhor está perguntando para nós quem Ele é. Jesus Cristo perguntando para nós: quem eu sou para você? Eu quero já no início dessa ministração dizer assim para você que Jesus já havia feito tudo aquilo que ele entendeu que era suficiente para convencer o povo, sobretudo os seus discípulos, mas o povo, daquilo quem ele era, porque Jesus tinha preocupação assim: se eles entenderem quem eu sou, serão salvos. Percebes? Não é a pesquisa de as pessoas olharem para o Senhor Jesus e reconhecerem os seus milagres, e não, por meio dos milagres, saber quem Jesus era, que era o Filho do Deus vivo, como Pedro respondeu quando perguntou para os discípulos: e vocês, quem acha que eu sou? Quem eu sou para vocês, né? Essa referência que o Senhor é para nós. E ele está perguntando neste tempo de pandemia, quem ele é para mim, que ele é para vocês. Eu quero te lembrar que aqui nesse tempo, Jesus já havia dito para o povo que ele era o pão da vida. Jesus já tinha dito para aquele povo que ele é a luz do mundo. Ele já havia ensinado, além de Jesus fazer milagres e expulsar demônios, que é aquilo que eram sinais que chamavam muito atenção naquele tempo, mas também Jesus, o livro de João registra isso mais do que o livro de Mateus, mas mesmo que Mateus não registre tanto,
nós sabemos que ao mesmo tempo os discípulos estão juntos e ao mesmo tempo aqui está caminhando para o final do ministério de Jesus. Então tudo aquilo que Jesus já havia feito, já havia dito: olha, eu sou a videira. Jesus já tinha dito aqui já: vocês têm que estar em mim, eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus já tinha se apresentado como caminho para o povo. Então, no que se refere a ensino e ministrações, já tinha aqui Jesus feito. Se você pegar o capítulo 16, olhar as referências do capítulo 16 de Mateus com os outros livros do Evangelho, todos eles vão mostrar que agora Jesus começa a preparar os discípulos para a morte de cruz, para o sofrimento dele, para a ressurreição e para a ida aos céus. Então, por isso que o pastor está dizendo para você prestar atenção, que aqui Jesus já fez de tudo que poderia ser feito. Ele vai continuar agora. Jesus agora, ele vai caminhar para Jerusalém, onde vai acontecer, ele vai chegar em Jerusalém, algo que daqui uns dias, né, nós estamos vivendo aí o período da quaresma, daqui a alguns dias, a quaresma não é um período só da igreja católica, tá? Há um tempo aí, né, um tempo litúrgico, a maneira de se ver e se comemorar é diferente. Daqui a pouco existe aquele domingo de Ramos, tá lembrado? Então é a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Então Jesus está batendo aquele papo com seus discípulos e preparando eles agora para esse evento. E eu quero que você acompanhe comigo no versículo 17, capítulo 16 de Mateus, versículo 17, onde respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, por isso não foi lhe revelado tão somente por sangue ou carne, mas isso foi dos céus, foi do Senhor. Jesus, hoje, ele continua pregando para mim e para você. Ele continua perguntando para mim e para você quem ele é. Essa pergunta eu vou reforçar várias vezes na ministração, e você vai entender que essa mensagem vai reforçar algo no seu coração e que você possa depois compartilhar também com alguém. Amém? Glória a Deus. Essa passagem que Jesus disse que eu sou o caminho, Jesus Cristo, eu imagino nos dias de hoje algumas pessoas que estão vivendo no caminho. Glória a Deus por isso. Nós estamos falando aqui com a amada igreja, nós entendemos que nós estamos vivendo no caminho do Senhor, e quando nós falamos que estamos vivendo no caminho, é que nós estamos indo para a terra prometida, a Canaã celestial. Nós estamos caminhando para um dia morar na glória com o Senhor. E é interessante que nesse capítulo 16, imagino que o seu celular ou a sua Bíblia esteja aberta, eu quero falar algo para você que aconteceu nesse mesmo capítulo. Lá no início dele, no versículo 1, havia um povo chamado fariseus e saduceus, que eles pediram para Jesus um sinal. Olha aí para você no versículo 1, olha aí para você no versículo 1 de Mateus. Os fariseus e saduceus aproximaram de Jesus e puseram à prova Jesus, e pediram que Jesus mostrasse um sinal dos céus, fizesse algo grande. Esse povo chamado de fariseus e saduceus, é muito importante nós termos uma definição deles, para sabermos quem que era aquele povo, porque aquele povo não era assim, pessoas, vamos dizer assim, ateus. Aquele povo, né, pastor Amir, irmã Rosana, glória a Deus, pastor Amir é lá de Piracicaba, inclusive esse povo dito saduceus e fariseus, eles
tinham uma doutrina, e esses saduceus, eles não criam na ressurreição do corpo. Então tudo aquilo que Jesus já havia pregado, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam também na questão de anjos. Então eles tinham ali a doutrina deles. E os fariseus, eles eram um grupo de judeus que eles obedeciam muito à lei religiosa. Inclusive na Bíblia, em alguns momentos, eles são até elogiados pelo rigor que eles levavam à lei mosaica, ao pé da letra ali. Mas eram chamados de hipócritas. E esse é o povo que está pedindo agora, aí em Mateus capítulo 16, versículo 1, que Jesus Cristo fizesse um sinal. Faz um sinal aí, mirabolante dos céus, para nós acreditarmos em vocês. E Jesus disse a eles que não enviaria nenhum sinal, e que o único sinal que seria dado é aquele, ele está explicando isso no versículo 2, era aquele que ele associou àquela geração adúltera, geração pecaminosa, que nos dias de hoje está esperando um sinal aí mirabolante do Senhor. E é interessante que esse povo, Jesus diz assim, o único sinal que vai ser dado, não será outro sinal senão aquele de Jonas, que é o sinal dos 3 dias, dado como morto dentro do ventre do peixe, e depois, então ele fez essa associação, que é o que iria acontecer com Jesus. Amém? Vai acompanhando o raciocínio com o pastor para que nós possamos entender. Muita gente hoje, nos dias de hoje, dentro mesmo dessa pandemia e antes da pandemia, porque assim, o que a pessoa via de Jesus antes da pandemia, agora é o que ela continua vendo, exceto aqueles que entenderam que chegou um momento decisivo das suas vidas, que o caminho que eles estavam seguindo, nós vamos ver isso daqui a pouco, não era o caminho que levava a Deus, que Jesus que era o caminho correto. Nós chamamos isso de erro religioso, amém? Então muitas pessoas nos dias de hoje ainda andam querendo provar Jesus, esperando um sinal de Jesus. Sabe por quê? Porque elas desejam que Jesus dá um sinal para elas. Elas desejam sinais mais do que a presença de Jesus. Irmã Rejane, Deus te abençoe. Muitas pessoas hoje, você pode perceber que em diversos caminhos religiosos, as pessoas querem um Deus guru, que falem do futuro delas. As pessoas querem saber do amanhã, elas querem saber o que vai acontecer na vida amorosa delas, na vida sentimental, e por isso que Satanás, sabendo que essas pessoas têm esses desejos de saber sobre o amanhã, elas não conseguem esperar no Senhor. Preste bastante atenção. Elas não conseguem ter a fé suficiente em Jesus Cristo como Salvador para descansar no Senhor. Então, como elas têm dúvida, elas vão atrás de cartomânticas, atrás de gurus, atrás de revelação, que muitas das vezes é mais adivinhação do que revelação. E isso acontece em diversas linhas religiosas. Satanás quer dar aquilo que o povo está buscando, e não era a presença do Senhor, do Jesus Cristo vivo, o Salvador, que o povo estava querendo. E assim como nos dias de hoje, muitas pessoas, depois que surgiu a pandemia, elas buscaram fechar o corpo, foram pedir para os deuses que não falam, como a Bíblia diz. O pastor está dizendo que a Bíblia diz: pedaço de pau, imagens, buscando em espíritos, tudo aquilo que
a Bíblia diz que não é suficiente, que não atinge nada, as pessoas foram buscar e não. Por isso que Jesus está perguntando: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Quando Jesus é suficiente para nós, como o único Salvador, o único caminho, nós temos a nossa vida e o nosso futuro, nós descansamos no Senhor. Essa busca e esse erro religioso que os fariseus, saduceus e muita gente hoje está buscando, por não satisfazer a sua vida, elas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Então existe essa lacuna no coração do homem e da mulher. Quando Deus nos criou, no nosso coração, pensa um coração tipo um quebra-cabeça, Ele deixou um pedacinho que só é preenchido com uma pecinha chamada Jesus Cristo. Então quando aquela pecinha falta no coração do homem e da mulher, ele fica buscando coisas. Então Jesus Cristo não é o único meio. E eu quero dizer para você algo que, mesmo tendo o coração bom e de verdade no passado, eu posso dizer, esses passados aí, há 26 anos atrás, exatamente a metade da minha vida, eu também pensava que aquilo que eu estava buscando era o caminho correto, o caminho certo, porque eu trabalhava com dedicação, eu buscava fazer as coisas certas naquela forma que há 26 anos atrás eu entendia que era a minha forma de buscar. E interessante que há 26 anos atrás eu estava vivendo uma das maiores crises individuais da minha vida. Hoje nós vivemos uma crise. Há uma crise muito forte acontecendo em todo o mundo. E Jesus, ele se apresenta como Salvador. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Salvador de quê? Quando se salva, tem que salvar de alguma coisa. De quem ou de quem? Por que fala? Responde você, vamos ver. Muitas pessoas devem pensar assim: Jesus é o Salvador, nos salvar do pecado. Não é isso. Jesus não veio para nos salvar do pecado, entendeu? Ele veio para nos salvar da morte eterna, da condenação que o pecado nos leva. Ele não veio nos salvar do pecado. O pecado nos leva para aquele lugar. Lamentavelmente. E nessa minha busca, eu entendia da maneira que eu estava há 26 anos atrás, coincidentemente, praticamente a metade da minha vida. Eu tenho 51, vou fazer 52 daqui a alguns dias. E dentro dessa realidade, eu quero que você acompanhe comigo aí agora no versículo 24. Nós vamos chegar num lugar que o Senhor quer falar conosco essa noite, mas Ele está perguntando: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmã Elizabeth? Quem é Jesus? De que forma que você vê Jesus? Versículo 24: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem quer perder a sua vida por minha causa, pode encontrá-la, vai ganhá-la. Preste bastante atenção nesse versículo: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Preste atenção nisso. Ou o que o homem poderá dar em troca, fazer ou comprar em relação à sua alma? Pois o Filho do Homem virá
a glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Nós temos visto nesse período de pandemia, talvez você já percebeu isso nas reportagens, que os cartórios estão lotados de serviço, de pessoas que indo atrás, principalmente aqueles que colhem documentos online, que existe esse tipo de serviço, que reduz um pouco do tempo, que depois é só comprovação presencial, mas tudo a parte burocrática já foi resolvida, sobretudo quando é via advogado. Você tem percebido pessoas que estão preocupadas com o testamento, pessoas que infelizmente sabem que estão sujeitos. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, estamos todos sujeitos à morte. Há muitas pessoas morrendo. Eu tive Covid, minha esposa, minhas filhas, passamos um período ruim. Eu tive um período, uma madrugada, que eu senti falta de ar, orei a Deus, o Espírito Santo me falou naquela noite como que era fácil morrer. Poderia. Eu fui no médico, falou que eu fui a tempo, que estava comprometido 25% para 30%, entrou com a medicação. Eu orei pelo médico, pela medicação, fui para casa. E o Senhor nos sustentou. E nesse tempo, eu também pensei, e se acontecer do Senhor me levar? Ainda que a gente ore para o Senhor dar o livramento, ainda que a gente ore para a cura, deixa eu te falar aqui uma coisa. E se o Senhor me levasse, eu estaria preparado? Preste bastante atenção. Quando o Senhor Jesus pergunta assim, ó, quem eu sou para você, Ele está perguntando assim: você está preparado para a volta, para a minha volta à terra, para a volta de Cristo? Ou você está preparado para morrer e ir para o julgamento, para o juízo do Senhor? Você está preparado para isso? Eu, na minha reflexão e orando para o Senhor, eu descansei. Eu disse: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero viver. Eu tenho certeza que você quer viver. Eu tenho certeza que você ora nesse sentido. Nós não estamos aqui com uma visão pessimista. Nós estamos aqui trazendo a verdade do Senhor. Sabe aquela coisa que antigamente as pessoas perguntavam assim: você está preparado para a volta de Cristo? As pessoas falam assim: eu não estou preparado para a volta de Cristo, eu ainda tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que fazer algumas coisas assim assado, eu tenho que melhorar como pessoa. Espera aí, quando pergunta assim, se você está preparado para a volta de Jesus, é a mesma coisa de perguntar assim para você: se você morrer hoje, você vai morar no céu? Como a canção que nós estávamos ouvindo agora há pouco, a canção do Lázaro, né? A canção do Lázaro que fala: ainda bem, ó, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Essa canção fala exatamente de nós um dia irmos morar com o Senhor. Quando Jesus pergunta para mim e para você, ó, a minha esperança é meu Mestre. Quando Jesus Cristo está falando para mim e para você assim: ei, você está preparado? Jesus lá atrás, quando ele perguntou: o que o povo fala que eu sou? Você quer ver uma coisa?
Hoje há várias denominações, e as pessoas falam que Deus existe e que até acreditam em Jesus Cristo, mas se você sair na rua e perguntar quem é Jesus Cristo, algumas pessoas vão falar assim: ele morreu na cruz. E sabe qual que é a maior preocupação de Jesus? É quando Jesus não é suficiente para a pessoa. Porque quando nós respondemos assim: Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador e o único. Quando eu falo único, é o seguinte: eu estou focado com Jesus, eu estou andando no caminho com Jesus, porque Ele disse que Ele é o caminho. Então eu estou andando no caminho com Jesus, eu estou olhando para a cruz, eu estou levando uma vida em santidade, sobretudo nesse tempo de pandemia, que o perigo é a pessoa vir a morrer e ela não está preparada para a salvação. A pessoa que está dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar, mas está pedindo suporte a outras coisas, está pedindo suporte a outras coisas que o pastor fala, é aquilo que a Bíblia diz que acontecia naquele tempo, orando a outros deuses, pedindo ajuda a espíritos, pedindo ajuda a Deus de pedra, a Deus de pau. Isso a Bíblia fala, e Jesus já chamava a atenção daquele povo, dizendo assim: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando, Jesus prega, depois ele dá uma volta e pergunta, como ele está perguntando hoje para todos nós: quem eu sou para você? Aí se a pessoa fala assim: o Senhor é o Salvador, aí ele vai perguntar assim: mas é só eu? Você percebe como que eu vivia lá 26 anos atrás? Há 26 anos atrás eu não tinha esse discernimento que Jesus Cristo era o único caminho para a salvação. E quando o Senhor se revelou a mim, quando Ele viu o meu esforço, tem muita gente aí esforçada, tem muita gente dedicada, honesta e trabalhadora, que está olhando para Deus por uma outra janela, que não é a que Deus mostrou, está andando por um caminho que não é o caminho que Deus mostrou, porque Deus mostrou que o caminho é Jesus Cristo, e só Jesus Cristo. Quando a pessoa precisa de mais alguma coisa que não é Jesus Cristo, é o erro religioso. Porque se Jesus Cristo é o nosso Salvador, por que eu vou me preocupar em buscar outra coisa? Eu confio só em Jesus Cristo. Eu não vou atrás de quem possa me dar um grande amor ou professar meu corpo. A minha vida é do Mestre. Eu pertenço a Jesus Cristo. E ainda assim, nos dias de hoje, as pessoas estão indo lá no cartório, preocupadas com que ela vai deixar os bens que ela ganhou na vida inteira, e não está preocupada para onde ela vai se ela vier morrer. Vou repetir: a vida inteira ela foi preocupada como ganhar dinheiro, como fazer bens, ganhar imóveis. Agora que ela se coloca no lugar dela, da idade, da possibilidade de morrer, há uma preocupação de como que vai ser os bens materiais se vier morrer, e não está preocupado do que vai acontecer depois da morte. A preocupação de Jesus Cristo com aquelas pessoas era justamente o que iria acontecer depois da morte daquelas pessoas, porque Ele sabe o dia que Ele volta. Quando nós estamos pregando, evangelizando, nós estamos falando da volta de Jesus. Tem pessoas que pensam assim: mas pô, bobo, né? Desde aquela época eles falam na volta de Jesus. Ei, espera aí. Se você morrer, para onde você vai? Você acha que vai automático para o céu? Não é o que a Bíblia diz. Pergunte ao seu líder religioso. Pergunte assim: nós estamos preparados para morrer e ir morar no céu, passando pelo juízo do Senhor, que Ele diz que vai ter um julgamento? A Bíblia diz que nós vamos chegar lá, vai passar um filme da nossa vida.
e nós seremos julgados pelo Senhor por aquilo que nós fizemos. Será que quando nós chegarmos lá, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, já pensou uma pessoa chegar lá, dedicar assim, pum, olha, o céu existe mesmo? Ué, o céu existe mesmo? Essa pessoa que vai ter surpresa o dia que chegar lá, a hora que ela olhar assim e ver que o céu existe mesmo, ela vai olhar para um lado e ver que o inferno também existe. Jesus Cristo veio para nos salvar da condenação. Eu não gosto muito da ministração que fala de Satanás, que fala do inferno, mas nos tempos que nós estamos vivendo hoje, há uma necessidade de falar a verdade, há uma necessidade de despertar essas pessoas que estão correndo para o cartório, que não conheceram a Jesus Cristo como seu Salvador, que até hoje estão preparando documentos, sabendo que existe uma possibilidade de morrer, não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ainda continua crendo em outros deuses. Ah, mas foi porque minha avó ensinou, meu pai me ensinou. Ei, se não estiver pautado na Bíblia, na palavra do Senhor, se não estiver na palavra do Senhor, se não estiver na palavra do Senhor, ainda que tenha falado com carinho, com amor, há uma decisão que nós temos que tomar urgente. Quem é Jesus Cristo para você? Se você, nesse tempo aqui, se o Senhor, que Ele tem nas mãos dele o poder da vida e da morte, se o Senhor nos levar nesse tempo aqui, nesse período aqui, aos 18 dias do mês de março do ano de 2021, nós vamos morar com o Senhor, nós vamos herdar a vida eterna. Se você é uma daquelas pessoas que fala assim, não, eu não estou preparado ainda para morrer, eu quero dizer para você, converta-se, saia do caminho que você está vivendo e ande no caminho de Jesus Cristo, porque nós não sabemos a hora que somos chamados. Nós não sabemos a hora que somos chamados. Para você que é membro de uma outra denominação, pergunte para o seu pastor se ele tem medo da morte. Nenhum líder ao ministério pastoral pode ter medo da morte. Eu não quero morrer, mas eu vou te dizer quem é que tem o poder da minha vida que está nas mãos, é o Senhor. O poder está na mão dele. Se ele me levar, ele tem o poder. Você está entendendo? Cabe a mim estar preparado. Eu preciso preparar. Se você tem pessoas que estão falando realmente em testamento, mande essa ministração para eles. De repente o Espírito Santo vai lá no coração, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do juízo, do pecado e da justiça. Muitas pessoas estão fazendo testamento, preocupadas com o bem material, esquecem do que está por vir. E eu quero nessa noite orar com você, porque nós estamos vivendo um tempo aonde nós nunca tivemos anteriormente expostos a uma contaminação, da qual essa contaminação pode sim nos levar à morte. A palavra de Deus diz que eu sou guardado. Irmão, nós oramos. Então você quer dizer que crente não está morrendo? Você quer falar que cristão não está morrendo? Está morrendo. Se fosse dessa forma, nenhum cristão morria de acidente, nenhum cristão morria prematuramente.
prematuramente, no sentido de idade, não morria jovem cristão. O dia, quem sabe, é o Senhor. É você que tem que estar preparado. É você que tem que dizer assim, se perguntar para você, Jesus perguntar, quem eu sou para você? Você dizer assim, Senhor é o meu Salvador, o único. O Senhor é a minha vida. Eu não tenho mais nada na minha casa. Eu não tenho livro, eu não tenho pingente, eu não tenho imagem, eu não tenho suporte, eu não tenho quadro, eu não tenho livro. Eu só tenho o Senhor e a tua palavra, a qual eu guardo no meu coração. É a única forma de irmos morar nos céus. É a única forma de irmos morar nos céus. Né, irmã Catarina? É a única forma. Jesus Cristo é o único caminho. Se você que está ouvindo essa mensagem ainda não se decidiu por Jesus Cristo, a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Infelizmente, quando você busca outras coisas que não seja tão somente dobrar o joelho, que se Jesus Cristo morreu por você e Ele é o Filho de Deus, e você ainda precisa ir buscar outras coisas, deixa eu te falar um grande erro que contaram para você. Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, rasgou-se um véu. A partir daquele momento que rasgou-se o véu, não foi preciso de nenhuma intercessão por você no que se refere à salvação. Não é bíblico, não existe intercessão por ninguém na sua vida, exceto do Espírito Santo. Não há nenhuma intercessão, não existe um homem que passou nessa vida, ou uma mulher que passou nessa vida e que morreu e que pode interceder por você. Não existe isto na palavra de Deus. Eu estou te falando no amor. Não existe isso na palavra de Deus. Nenhuma pessoa pode interceder por você na sua salvação. E se você morrer, muito menos alguém pode interceder por você. Não existe isso na palavra de Deus. É uma verdade que eu estou te falando nessa noite, te despertando para você. Nós vamos orar, e na nossa oração nós vamos pedir para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, se houver alguma coisa em nós que impeça de recebermos a salvação, deixa eu te falar uma coisa, conserte a sua vida. Essa palavra é para quem não conhece Jesus, mas é para você que está vivendo com um pé no mundo e um pé na igreja. Que você que está que Jesus diz assim, ó, morno, eu vomito. Você que não é nem quente e nem frio, o Senhor disse que naquele dia Ele vai te vomitar. Vomitar. Pastor não pode ter medo da morte. E eu vou dizer para você uma coisa: Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo salva. E preste atenção que eu vou te dizer uma coisa para você: se Jesus Cristo não curar você, Ele vai te dar força para você suportar a conviver. Jesus Cristo, Ele existe vários meios dele nos fortalecer. Eu quero agora convidar você a se colocar de joelho onde você está, aí na sua casa. Nós vamos orar, e nós vamos orar também. Sabe aquela pessoa que te pede oração? Sabe aquela pessoa que está com convite hoje, mas ela não reconheceu Jesus Cristo? Eu não gosto da expressão aceitar. Reconhecer Jesus Cristo como único. Como único. O dia que a pessoa vai orar, é só o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou, não tem mais nada. Mais nada. Na vida dela é a Trindade. E o Salvador é Jesus Cristo. Você está entendendo? Se você sabe
e você está orando por essa pessoa, ei, deixa eu falar uma coisa para você que é crente. Todas as vezes que você orar por uma pessoa que ainda não se decidiu, você não sabe se ela é salva, que ainda não se decidiu, na sua oração que você está pedindo para ela ser curada, você está pedindo uma porta de emprego para ela, você está pedindo para ela em relação ao casamento, peça salvação, peça para ela reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ore para Deus curar essa pessoa também que está com Covid, mas ora para que ela reconheça Jesus Cristo como Salvador, porque não vai adiantar nada ela ser curada. Meu pai, ele ia e voltava para o hospital, um dia eu estou lá orando, pedindo para o Senhor curar meu pai, ele falou assim, vamos mudar essa oração, você vai orar para ele reconciliar. E eu entendi, porque quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente entende o que o Senhor está falando, entendeu? A gente entende, quando a gente sabe o que é morar no céu, quando a gente sabe o que é salvação, quando a gente conhece os planos de Deus, a gente entende no coração o que Deus está falando. Ele falou que ia levar meu pai, e eu orei para que ele reconciliasse, e ele teve essa oportunidade, ele se reconciliou. Foi ter o pastor Gilberto da nossa igreja em Catalão, que esteve com meu pai no hospital, lúcido. Nós vamos orar para salvação. O Senhor nos chamou para isso, para salvação. A nossa palavra é de salvação. Ela não é do evangelho de prosperidade, ela não é do triunfalismo. Nós vamos orar e clamar ao Senhor pela vacina. Vamos agradecer a Deus por muitas coisas que Ele fez para nós até aqui. Primeiro, por estarmos vivos. Amém? Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos meios que nós temos de ministrar a Tua palavra aqui, que ela alcance os nossos irmãos e irmãs nas suas casas, que é o meio da internet. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos permitiu viver. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos vivos. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos de pé. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que estiveram dentro do hospital e que não morreram e que saíram dali com vida. Obrigado, Senhor, por tantos milhões de pessoas que não foram tocadas por esse vírus maligno. Obrigado, Senhor, por diversos livramentos de diversas pessoas que nós amamos, Senhor, e que não tiveram a pandemia. Obrigado, Senhor, pelos curados que nem foram necessários chegar até um hospital. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Mas também, Senhor, pedimos um consolo pelas famílias daqueles que morreram, daqueles que lamentavelmente, Senhor, perderam as suas vidas. Nós oramos, Senhor, que Teu Espírito Santo console os familiares. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor nos deu a oportunidade de um dia tomar uma decisão, a qual hoje alegra o nosso coração. Nós descansamos no Senhor, ó Pai. Nós preservamos, nós cuidamos, mas nós não desesperamos, Senhor. Nós não temos, Senhor, o medo da morte. Se o Senhor quiser nos levar, Senhor, o Senhor tem o poder nas Tuas mãos. Nós não estamos desesperados, porque nós temos a convicção da salvação. Agora, Senhor, se o meu irmão e minha irmã tem dúvida, Senhor, em relação à Tua salvação, eu oro, Senhor, nesta noite, para que se apresse, Senhor, a tomar uma decisão, a se consertar, como milhares de pessoas que estão com medo, Senhor, de morrer,
e não serem salvas estão voltando ao Senhor nesse tempo. E nós te louvamos, Senhor, porque foi o meio que o Senhor despertou esse povo que estava desperto, longe do Senhor. Pai, eu te louvo porque vidas se reconciliaram nos hospitais. Alguns voltaram para casa, Senhor, outros não, mas foram lá, Senhor, que eles reconheceram o Senhor como único Salvador. Senhor, o Senhor nos salva da condenação eterna. Então que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo trabalhe no coração desses que estão preocupados com os seus bens materiais, que estão fazendo os seus testamentos. Senhor, a melhor herança eles não vão deixar para os filhos, que é a palavra do Senhor, que é a vida eterna, que é o caminho, a verdade, a vida. Senhor, a palavra do Senhor diz que da boca do homem sai aquilo que seu coração está cheio. E ele está saindo, Senhor, falando em heranças. E a grande herança, oh Deus querido, é o que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelos hospitais que têm salvo milhares, milhões de vidas. Nós te agradecemos pelos leitos de UTI. Nós não somos um povo ingrato, Senhor. Nós sabemos que homens e mulheres roubaram do país. Poderíamos ter, Senhor, muitos mais leitos, é verdade, mas esse não é o conceito que nós temos. Nós agradecemos, ó Pai, pelo que nós temos, e pedimos ao Senhor, Pai, que faça justiça sobre aqueles que roubaram a nação, aqueles que foram usados por Satanás, Senhor, para ser o devorador, o migrador do Brasil, Senhor, que está roubando o Brasil. Que a mão forte do Senhor, a justiça do Senhor pese sobre essas vidas, Senhor, como o Senhor fez em outros tempos. E agora, ó Pai, nós viemos aqui aclamar ao Senhor. Nos protege, Senhor. O Senhor, ó Pai, nos ensinou na oração do Pai Nosso, e nós estamos aqui pedindo ao Senhor: Pai, nos livra do mal. Livra-nos, ó Pai, desse vírus maligno. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abre portas para a vacina ser fabricada, Senhor. Que haja multiplicação da vacina, como o Senhor multiplicou, Senhor, quando o teu povo havia necessidade de alimento, o Senhor multiplicou. O Senhor enviou, Senhor. Nós necessitamos da vacina, porque o Senhor, ó Pai, que deu o discernimento, a ciência, para que a vacina existisse. E hoje, Senhor, que seja criada, fabricada vacina, Senhor, no Brasil, e que nós todos possamos ser vacinados. Que essa pessoa que está desesperada, Senhor, com medo da morte, seja vacinado, Senhor. Com essa pessoa que está desesperada, Senhor, porque a sua vida, ela não teve tempo de reconciliar com o Senhor e ela está preocupada. Que o Senhor, ó Pai, a tua misericórdia seja sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Nós descansamos no Senhor esta noite, Pai. As nossas vidas estão nas tuas mãos. O Senhor nos deu uma decisão a tomar um dia. O Senhor disse que diante de nós eu colocaria a vida e a morte, e nós escolhemos ter a vida do Senhor, ó Pai. Por isso, nós não desesperamos. Nós estamos sensíveis aos milhares de mortes, Senhor, mas nós não desesperamos. E se o Senhor entender que há o tempo, Senhor, de nos levar, o povo do Senhor, aqui estamos, Senhor, porque nós não sabemos quando é a volta do Senhor e nem quando o Senhor vai nos levar. Então, por isso, Senhor, todos os dias o nosso coração vive a expectativa de morar com o Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ensine, Senhor, em santidade andarmos, ó Pai.
Nos ajude, Senhor, para crescermos em santidade, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. César, que bom que você está aí, César. César é um amigo nosso lá de Catalão, da Rua do Pio, popular, tem um apelido carinhoso, né? O César, Caceba, muito querido. Deus te abençoe, filho. Queridos, eu vou dar a bênção agora. Que bom que vocês ficaram até o fim, ouvindo a palavra. Se tem alguém que você gostaria de compartilhar, eu vou passar por link no YouTube, que fica mais fácil para as pessoas ouvirem, né? Você envia. Se o Espírito Santo falou com você em alguma área especial essa noite, glorifique a Deus. E lembre-se, quando nós orarmos pelas pessoas, eu ainda vou estar orando aqui, vou orar pela caixa ali, pelos pedidos, pela carta para Deus, vou orar pelos nossos irmãos, algumas pessoas que me passaram ali no particular, antes de eu ir para minha casa, para todos, que eu sei, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu vou orar para que isso ocorra. Eu vou orar para que ele seja curado. Eu vou orar para que ele vá para casa. Mas eu vou orar para que ele vá para a casa do Senhor. A casa do Senhor também. Que Deus te abençoe. Estenda as suas mãos. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que as doces suaves consolações e a comunhão do Espírito Santo, oh Senhor, seja com todos nós que aqui estamos agora, e a todo o povo na face da terra, hoje para todos sempre, todos digam amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos voltar aqui no domingo, mas a partir da próxima semana a gente tem várias outras momentos que nós vamos estar aí compartilhando com vocês também. Deus abençoe, tenha uma excelente noite na graça e na paz do Senhor Jesus.